Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos ao texto de Jonas, capítulo de número 3. E para isso eu queria começar com uma pergunta bem séria. O que você faria se só tivesse mais 40 dias de vida? O que você faria se descobrisse uma doença fatal, terminal no seu corpo, e o médico lhe dissesse: você só tem apenas alguns meses de vida? Como é que você viveria os últimos dias de sua vida? O que faria diferente? O que você mudaria? Talvez seja uma situação hipotética para nós, mas certamente ela não é para muitas pessoas. Por exemplo, um professor americano chamado Randy Pausch recebeu esta dura notícia de seu médico: você só tem apenas alguns meses para viver. Um câncer que surgiu originalmente no seu fígado havia se espalhado por todos os seus órgãos vitais. E a notícia foi aterradora. Professor, você só tem alguns meses para viver. O que foi que ele fez? Pai de 3 crianças, todas elas com menos de 10 anos, casado com uma esposa maravilhosa, segundo ele. Ele resolveu viver os últimos dias intensamente voltado para a sua casa. Viajou, foi a lugares, provou comidas e fez muita coisa com sua família a fim de gerar imagens na mente, principalmente dos seus filhos, para que jamais fosse esquecido por eles. Depois disso, ele foi convidado por sua faculdade para fazer uma palestra de despedida. E ele resolveu então fazer algo diferente. Ele não falou necessariamente da academia, dos resultados conquistados ou do que poderia ser do futuro da sua faculdade. Ele resolveu falar de sua vida e outra vez pensando primeiramente nos seus filhos. Ele escreveu nesta palestra: eu gostaria de me colocar dentro de uma garrafa que vai aportar a praia dos meus filhos daqui a alguns anos. Foi o que ele fez. Falou de sua infância, de sua juventude, de sua vida adulta, conquistas e de suas últimas lições para os seus filhos. E quando questionado o porquê, ele disse: se eu fosse um pintor, eu teria pintado um quadro para os meus filhos. Se fosse um cantor, teria construído uma bela canção, mas como sou professor, preciso deixar-lhes uma grande aula. Esta aula foi impressa e hoje já está traduzida para o português e se chama A Última Lição. Se você estivesse no caso dele, de Randy Pausch, o que é que você faria? O que mudaria? O que deixaria para os seus? O que faria diferente? E talvez você me diga: não estamos no mesmo caso. A situação dele não é a nossa. E eu lhe digo: é sim. Todos nós estamos pisando a fina camada da eternidade. Agora mesmo, enquanto falo e vocês me escutam, estamos a um passo da eternidade. E pensando assim, como você reagiria se soubesse disso? O que faria diferente? Alguns irmãos da nossa igreja fizeram uma entrevista com o Dr. Russell Shedd e fizeram uma pergunta semelhante: Dr. Shedd, o que você faria diferente se pudesse começar tudo de novo? E a resposta de Dr. Shedd, um dos homens mais piedosos da nossa nação, com 84 anos hoje, foi o seguinte: eu oraria mais, eu investiria mais tempo na presença do Senhor, como se Ele já não o fizesse o bastante. Eu perseveraria mais em oração, eu passaria mais tempo com o meu Deus, a fim de servi-lo ainda melhor. Eu quero que pensemos mais como o Dr. Shedd, menos como o Dr. Pausch. Nada de errado em pensar nos nossos familiares, filhos e pessoas queridas, mas é tudo de errado passar desta vida para a próxima sem pensar seriamente em Deus. E pensando seriamente em Deus, se você tivesse apenas alguns dias de vida, e se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, uma única coisa,
eu lhe diria a verdade que está neste texto que vamos estudar. Se você só tivesse 40 dias de vida como esta cidade, eu lhe diria: arrependa-se diante do Senhor. Volte-se para Ele em busca de misericórdia e graça e arrependa-se dos seus pecados. Em outras palavras, leve Deus a sério. Amém, queridos? Jonas, capítulo de número 3, se você encontrou o texto, por favor, me acompanhe enquanto eu faço a leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã de domingo. Muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui com o propósito de receber a nossa adoração e de nos entregar a Tua palavra. Muito obrigado por todos os que aqui estão e muito obrigado pela disposição dos seus corações. Agora, depois de louvar o Senhor, de cantar hinos de adoração, nós nos aproximamos da Tua palavra, o ponto mais alto e importante da nossa reunião. E fazemos isso, Senhor, com o coração aberto, com os ouvidos preparados para ouvir, receber e responder a Tua palavra. Promove em nós hoje um genuíno arrependimento. Quem sabe, Senhor, um genuíno avivamento. Que saiamos daqui transformados, que sejamos melhores cristãos, voltados para o Senhor, em arrependimento e graça. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Como já sabemos, a esta altura, o capítulo 1 de Jonas é a história da fuga de um profeta e da perseguição de um Deus furioso. O profeta desobedece a Deus, toma um rumo diferente. Deus o manda para Nínive, ele desce para Tarsis ou para Jope e depois segue para Tarsis. Mas Deus não fica inerte, não observa a distância. Deus desce e persegue o profeta. O desperta no porão do navio com fortes ondas. Aponta para ele na sorte lançada pelos marinheiros. Usa sua vida, mesmo que a contragosto, para falar do seu evangelho aos marinheiros. E por fim, lança Jonas no coração dos mares. Jonas se vê em desespero, pensa que vai morrer,
pensa que jamais voltará à sua terra ou, quem sabe, a ver os seus. De repente, o que parecia ser a morte de Jonas é a sua salvação, porque Deus o lança no mar, mas também envia um grande peixe para salvar o seu profeta. Ele permanece no ventre deste peixe 3 dias e 3 noites, onde revela verdadeiro arrependimento e onde se volta para Deus em oração. É o que estudamos no último domingo. Jonas faz uma oração ao Senhor, a estilo dos salmistas, dando graças a Deus por grande salvação. Deus me salvou do desespero da morte. Deus me salvou da prisão da morte. Deus me salvou da minha morte, ou dos meus pecados. Ele se volta a Deus em arrependimento, em confissão e também em promessas de lealdade. Vou te servir, vou realizar a missão que me destes. E o texto termina dizendo que Deus deu ordens àquele peixe de vomitar o profeta numa praia distante. E terminamos o capítulo 2, concluímos a primeira metade do livro de Jonas. Nos movemos para a segunda metade. Os capítulos 1 e 2 podem ser apresentados como a reconciliação entre Deus e o seu profeta. Os capítulos 3 e 4, mesma história, mas em tamanho bem maior, podem ser apresentados como a história da reconciliação de um grande Deus com uma grande cidade chamada Nínive. O mesmo Deus que perseguiu o profeta pecador no capítulo 1, que salvou o profeta no capítulo 2, agora vai perseguir os ninivitas, a fim de oferecer-lhes a mesma salvação. O que acabamos de ler é chamado por alguns de o maior avivamento da história. 120 mil pessoas, segundo o capítulo 4, se arrependeram diante de Deus e se voltaram para o Senhor. E o que eles encontraram? Salvação. É o mesmo que encontramos quando Deus opera em nós um verdadeiro arrependimento. E a pergunta que eu faço hoje ao texto do capítulo 3 é: o que significa o arrependimento bíblico? O que significa viver um verdadeiro arrependimento? E quais são as implicações disso para as nossas vidas hoje? E como o próprio capítulo nos apresenta, as respostas vêm de trás para frente, mostrando primeiro o resultado do arrependimento e só depois a natureza do arrependimento. E eu coloquei no seu boletim, na página de número 2, 3 respostas para a pergunta: o que significa o verdadeiro arrependimento? E outra vez, de trás para frente. Não porque desejei fazer isso, mas porque o texto nos apresenta o arrependimento desta forma. Em primeiro lugar, queridos, o verdadeiro arrependimento, e é um resultado dele, nos oferece um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. O capítulo 2 termina com o texto dizendo: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Alguns irmãos foram pesquisar sobre a possibilidade de um acontecimento assim e descobriram relatos históricos de situações semelhantes. Será que você acredita nisso? Será que isso de fato aconteceu? Jesus disse que sim. E eu acredito da mesma forma. O texto nos chama a acreditar no inacreditável e a perceber o Deus que realiza o impossível. Passando por isso, entramos no capítulo 3 e o texto começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus fala com Jonas no primeiro capítulo, Jonas fala com Deus no segundo capítulo, Deus fala com Jonas no terceiro capítulo. E a impressão que temos é que estamos voltando a fita, como num filme. Estamos voltando ao início, pois é a mesma
expressão do capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, aqui com uma alteração, pela segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Jonas deveria ter morrido. Jonas poderia ter morrido. Jonas desobedeceu o Senhor, pecou contra ele, fugiu dele, desejou não realizar sua vontade. Entrou num barco que descia na direção contrária à vontade de Deus. Mas aqui está Jonas, e o narrador sagrado nos diz que Deus falou com ele uma segunda vez. Deus não abandonou Jonas, Deus não desistiu de Jonas, Deus não pegou Jonas e disse: agora que você me desobedeceu, você vai para o vestiário, você vai para o banco de reservas e nunca mais será colocado no time titular. Não, o texto diz que Deus falou com ele pela segunda vez, mostrando a graça e a misericórdia do Senhor. Jonas, que poderia ter morrido, agora está vivo e diz: eu recebi uma nova chance. E o que é que ele faz com esta nova chance? O que deveria ter feito com a primeira. Ele vai a Nínive pregar uma mensagem contra ela. Diz o verso 3 que ele agora obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Só que ele não vai da mesma forma. Talvez não consigamos ver, mas aqui está nas entrelinhas uma verdade poderosa. Jonas não apenas foi salvo por Deus, ele foi salvo para Deus. Assim como Paulo nos diz em Gálatas capítulo 1 que ele foi salvo para Deus. Assim como Deus fala sobre Abraão, não necessariamente o salvou porque ele era alguma coisa, mas o salvou para ser alguma coisa. Jonas foi salvo para pregar a Nínive. E para pregar a Nínive, Jonas precisava ser preparado. Ele tinha os ninivitas como os piores pecadores do mundo. Mas agora ele sabia: eu também sou um dos piores pecadores do mundo. Agora ele sabe que está na mesma condição dos ninivitas. Ele vai aos ninivitas com identificação e, mais do que isso, com alguma misericórdia. Embora relute, ele sabe que deve ter misericórdia dos ninivitas, porque Deus teve misericórdia de sua vida. Mais do que isso, Jonas vai agora com um testemunho para contar. Ele é uma ilustração viva. A sua mensagem aqui é bem curta, mas Jesus nos diz que Jonas foi um sinal para os ninivitas, o que significa dizer que ele pregou mais do que está registrado. Ele possivelmente se colocou diante da multidão dos ninivitas e disse: Deus vai destruir vocês. Mas fiquem sabendo de uma coisa: ele deveria ter me destruído, e ele não o fez, ele me salvou. Se Deus salvou a mim, que estava em fuga, fugindo do Senhor, ele também pode salvar vocês. Ele recebeu um novo começo. A cidade de Nínive está para receber um novo começo. Quem não precisa, irmãos, de uma nova chance, de um novo começo, uma nova história? Quantas vezes nós não falhamos contra Deus? Quantas vezes nós não pecamos contra o Senhor? Quantas vezes você não fugiu de Deus? Quantas vezes você não desistiu do Senhor? Quantas vezes você não abandonou a vontade de Deus, este livro, e disse: eu vou seguir a minha vida, não quero ter nada com Deus, com sua vontade, com sua ordem, não quero saber o que Ele pensa sobre isso, sobre aquilo, vou viver a minha vida? Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes eu não fiz isso? De repente as ondas crescem, o vento sopra contrário, o nosso barco começa a dar sinais de que vai quebrar. E aí nós pensamos: só pode ser o diabo,
só pode ser o inimigo das nossas almas, só pode ser o mal. Alguns mais céticos vão dizer, não, isso é o acaso, é uma força desgovernada que está acabando com a minha vida. E aí você abre o livro de Jonas e descobre, não. Já teve essa impressão? Você se revolta, pensa que é o diabo, pensa que é o patrão, pensa que é o irmão, pensa que é o pai, que é a mãe. Você abre o texto de Jonas e diz, não. Quem estava soprando aquelas rajadas de vento era Deus. Quem bateu contra o seu barco foi o Senhor. Não era o diabo. E ainda que o fosse, como agente do mal, como foi no caso de Jó, Deus está sobre ele. O que quero dizer, queridos, é que Deus de fato nos envia adversidades, mas como disse semana passada, Ele também nos envia salvação. Você foge de Deus, você corre para longe dEle, você pensa que não será mais perturbado por Ele, mas Ele não desiste dos seus, Ele nos envia tribulações, adversidades, a fim de nos despertar. Foi o que Ele fez com Jonas. Talvez seja o que Ele está fazendo com você. E sabe qual é a boa notícia para nós, tanto quanto para uma pessoa que não conhece o Senhor? Sabe qual é o Evangelho? Neste capítulo, no início dele, a boa notícia de Deus é que Ele sempre nos oferece uma nova chance. Posso ouvir um amém? Amém? E aí você diz, não, isso só aconteceu aqui. E aí eu lhe digo, abra por exemplo em Gênesis. Olhe para a vida de Abraão, chamado por Deus no mesmo capítulo, peca contra Deus. Recebe uma promessa de Deus, no capítulo seguinte peca contra Deus. E ele vai de acertos e erros, de subidas e descidas, vivendo esta vida de oscilação espiritual. Você olha para seu neto Jacó, coitado de Jacó, pecador, desgraçado, ladrão, mentiroso, roubou seu irmão, fugiu de casa, roubou seu sogro, enrolou todo mundo, e você diz, Deus não quer esse homem. Deus quer, Deus não desiste, Deus bate nele, Deus briga com ele, o texto que vamos estudar à noite, mas Deus o faz para salvá-lo. Moisés, o grande homem de Deus, o que recebeu as tábuas da lei, matou um homem, sabia disso? Moisés matou um homem, e Deus não disse, não quero nada com Moisés, porque ele é um assassino. Ao contrário, Deus chamou este homem e se revelou a ele como a ninguém de sua geração. Você já leu com cuidado a história de Davi? Para você talvez ele seja o maior personagem das Escrituras depois de Cristo, quem sabe? Mas você leu com cuidado as atrocidades que ele cometeu? Você já ficou surpreendido com o fato de que ele mandou matar um homem para possuir sua esposa? Já pensou em Pedro negando a Cristo, com quem caminhou por 3 anos e meio, e dentro do pátio olhou para Jesus, e as pessoas disseram, conheces a ele, tu é um deles. Não, eu não sou um deles, eu não sei quem ele é. Já pensou em você? Nos seus desvios, pecados, negações, rejeições? A boa notícia é, embora você desista de Deus inúmeras vezes, Ele jamais desiste de você. Ele sempre nos oferece um novo começo. Tome, por exemplo, a conversa de Cristo com Nicodemos em João capítulo 3, falando sobre um novo começo, uma nova vida, sobre um novo nascimento. E Nicodemos fica atordoado, como é que se dá isso? Como é que eu posso receber a salvação de Deus? Como é que eu posso nascer de novo, Jesus? E Jesus diz, Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, eu serei levantado da terra, e todas as pessoas que olharem para mim e crerem em mim serão salvas. Em outras palavras, receberão um novo começo,
que jamais terá fim na presença do Pai. Faça o mesmo hoje. Não sei onde você está, não sei como você está, não sei quantos copos d'água você já derrubou na vida. Não me interessa. Deus sabe de tudo. E o melhor de tudo é que Ele continua amando você. Uma outra aplicação desta primeira parte do texto tem a ver com os nossos pecados e a preparação para o ministério. Em várias conversas com irmãos eu escuto coisa do tipo: como eu gostaria de ter conhecido a Cristo antes. Você já pensou isso? Como eu gostaria de ter sido alcançado pelo Evangelho antes. Eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu não seria assim, a minha vida não estaria deste jeito e eu teria vivido melhor. E deve ser assim mesmo. Uma tristeza deve invadir o nosso coração por tudo que fizemos antes de Cristo e contra Cristo, o que afetou relacionamentos, nossa vida pessoal e tudo mais. Mas esse texto me diz algo interessante. Os meus pecados e os seus pecados, sua vida antes de Cristo e até mesmo a vida em Cristo, a nossa vida está a serviço da glória de Deus. Quando Paulo diz aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo todas as coisas. Todos os seus pecados, todos os meus pecados, embora deixem marcas, cicatrizes, eles estavam nos preparando para o ministério. Por quê? Porque agora, quando eu vou pregar para algumas pessoas, eu não me sinto superior. Eu olho em seus olhos e vejo a minha foto. Eu era assim, eu era assado, eu ainda sou em alguma medida como você, pecador. Mas a grande força disso é: Cristo me salvou, me transformou. Ele pode fazer o mesmo com você. E ainda, uma outra aplicação interessante desta primeira parte é que o nosso novo começo pode resultar num grande avivamento para a glória de Deus, irmãos. Um comentarista por nome de James Bracknell, falando desse texto, ele diz que estamos diante de um dos maiores avivamentos da história. Mas ele chama a nossa atenção para perceber um fato. O avivamento não começa por Nínive, começa por Jonas. E a sua aplicação é: o avivamento nunca começa pelo mundo, ele sempre começa pela igreja. Queremos pregar o Evangelho lá fora, ganhar amigos, parentes, colegas. Nós precisamos viver um encontro com Deus de modo a experimentar um avivamento espiritual no nosso coração, irmãos. E isso não deve acontecer em pontos ou em reuniões apenas de avivamento, como alguns gostam de chamar. Isso deve acontecer regularmente. Jonas está aqui em alguma medida relutante com a sua missão, mas ele vai. Por que ele vai? Ele acabou de ser salvo, ele acabou de ser encontrado por Deus no ventre da morte. A única resposta que ele pode dar, deseja dar, é a obediência e o louvor. Se você parasse comigo para pensar, nós poderíamos não estar aqui. Você poderia estar em qualquer lugar, pior do que isso, nos piores lugares da nossa cidade hoje. Por que não? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, na pior sarjeta de João Pessoa. Você poderia estar lá. Por que não estamos? Graça de Deus. Dr. John Piper falando sobre a doutrina da eleição. Deus nos escolhe. Doutrina que aparece de Gênesis a Apocalipse. Ele diz: nós não deveríamos debater tanto sobre uma doutrina tão maravilhosa.
nós deveríamos louvar mais o Senhor que nos salvou por graça. Deveríamos temer e tremer diante deste fato. Poderíamos não estar aqui, poderíamos estar lá fora, poderíamos ser outras pessoas, poderíamos ser as piores pessoas. Tema este fato, esta possibilidade. Mas viva toda a sua vida como uma resposta de louvor ao Deus que salvou você por graça e misericórdia. Lembre-se disso constantemente, não se esqueça disso. E o seu coração vai ser avivado e reavivado continuamente. Deus me salvou em Cristo Jesus. Amém, queridos? Segunda verdade sobre o arrependimento que aprendemos com Jonas, ou com um episódio de Nínive. E agora a gente fala um pouco sobre a sua natureza. O verdadeiro arrependimento nos alcança por inteiro, por completo. Não existe cristão apenas no intelecto. Eu conheço a Cristo. Aqui, não existe um cristão genuíno que viva apenas no intelecto. E não existe um cristão genuíno que vive dizendo que ama a Cristo sem o intelecto, sem conhecer intelectualmente o Deus que se revela nas Escrituras. O que nós temos aqui, neste texto, é um arrependimento integral. É uma salvação que abarca tudo no nosso ser. Jonas vai à cidade de Nínive e perceba que ele faz o que deveria fazer em 3 dias num único dia. A cidade é grande, ele deveria percorrê-la em 3 dias. Passear por todos os pontos mais importantes da cidade e anunciar a mensagem com calma, mas ele não o faz, talvez porque esteja com medo dos seus piores inimigos, talvez porque não deseje a salvação de todos eles. Ele faz isso correndo de um lugar para o outro e anunciando: daqui a 40 dias a cidade de vocês vai ser destruída. Já imaginou alguém bater a sua porta e dizer: você vai morrer na noite de hoje? Tive um sonho com você e o carro quebra e você bate, e você vai. Já imaginou esta mensagem terrível chegando à sua casa? Jonas vai à cidade de Nínive e diz: vocês só têm 40 dias de vida. Mas há um detalhe importante que nós não conseguimos ver. Talvez Jonas nem quisesse ver ou revelar, mas a palavra destruir, quando ele fala que Nínive será destruída, é a palavra hebraica rapá, que ela tem 2 significados. Rapá, que pode significar virar de cabeça para baixo, que é destruição, caos. Ou pode significar virar-se de direção, ou mudar de direção, o que seria arrependimento. Eu não sei se Jonas desejou isso, se ele realmente queria que o povo de Nínive observasse e entendesse a mensagem. Mas a verdade que este texto nos fala é que o povo entendeu. O verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Ouviram a mensagem terrível e não se revoltaram contra Deus, não debocharam de Deus, não continuaram sua vida como se nada estivesse acontecendo. E outro detalhe, extra-texto, dizem alguns comentaristas que a cidade de Nínive estava sofrendo politicamente, e também havia sofrido fortes abalos climáticos. E parece-me que eles estavam sendo preparados pela providência de Deus. Quando o profeta chega, depois de acontecimentos terríveis, e diz: vocês vão morrer, eles dizem: é verdade, só pode ser verdade, Deus vai acertar as contas conosco. Eles levam Deus a sério, mas enxergam esperança na mensagem de julgamento. Proclamam um jejum coletivo. Eles não estão jejuando aqui, gente, para conquistar bênçãos materiais.
Eles estão jejuando aqui como os judeus faziam no dia da expiação por seus pecados. Eles estão jejuando para externar a tristeza do seu coração por pecar contra Deus. Eles se vestem com roupas de saco, roupas pobres e sujas, para ilustrar o que eles sabem ser no seu interior. A mensagem sai das ruas, alcança o palácio e você diz: olha, o rei ficou irado com Jonas. Não. O rei não disse: corte a cabeça de Jonas. O rei recebeu a mensagem de Jonas, se levantou do seu trono, sentou-se em cinzas, vestiu-se de roupas de saco ele mesmo. E sabe o que ele fez? Começou a pregar a mesma mensagem de Jonas. Digam ao povo que Deus vai acertar as contas conosco. Digam ao povo que ninguém, nenhum animal pode comer nos próximos dias. Digam ao povo que abandonem os seus maus caminhos, arrependimento, e que eles se voltem clamando a Deus com todas as suas forças, porque talvez Deus se arrependa do que nos prometeu fazer. Já imaginou? 40 dias, e os animais gritando, e as pessoas gritando. O cenário era de terror, mas era um terror consciente. As pessoas se voltam para Deus em busca de salvação. Você já viveu algo semelhante? Sua vida foi completamente transformada por Deus? Ou, refazendo a minha frase, completamente é algo futuro. Mas será que ela foi transformada por Deus integralmente em todas as partes da sua vida? Será que você é um cristão de palavras, mas de atos de vida? Será que há amor no seu coração por Deus? Respeito? Será que você leva Deus a sério? Como é que nós vivemos um arrependimento assim, irmãos? Recebendo a palavra de Deus. O cristão, como o não cristão, precisam de arrependimento. E este arrependimento só vem pela pregação da palavra de Deus. Por isso que eu insisto com vocês, não percam os cultos da nossa igreja. Por isso que eu insisto com vocês, não abandonem este livro ao longo da semana. Uma das grandes bênçãos ou razões para a existência da igreja é este momento santo de proclamação do Evangelho. E isto é importante porque, como diz Paulo aos Romanos, a fé que vem seguida de arrependimento vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa não. Ouvir a pregação do Evangelho. É a palavra de Deus que nos exorta, que nos transforma, que nos convoca ao arrependimento. Mas por que isso acontece? Por pura graça. Por pura graça. Não há nada em você, não há nada em mim que chame a atenção do nosso Deus. Ele poderia viver eternamente sem a sua vida e a minha, mas por graça e misericórdia Ele resolveu viver com você. Ele envia a sua palavra, e esta palavra produz no nosso coração um verdadeiro avivamento, arrependimento por graça de Deus. E se isso acontece, nós revelamos o que vemos aqui. Não meramente uma tristeza pelos resultados do pecado. Pessoas ficam tristes porque são pegas no pecado. Pessoas ficam tristes porque o pecado produz separação, destruição. Mas o arrependimento é mais do que remorso. É mais do que, puxa vida, fui pego. O arrependimento é tristeza interior pelo pecado. O arrependimento é sentir-se triste por ferir a santidade de Deus, por estar sujo diante de Deus, por saber que o nosso Deus não tolera o pecado. Arrependimento, irmãos, como nós vemos aqui, é abandonar o pecado.
ou no mínimo desejar abandoná-lo. Não é simplesmente se entristecer pelos efeitos dele. É se entristecer porque sabemos que ele fere a Deus. E nasce no meu coração, uma vez alcançado pelo Espírito de Deus, o desejo de abandonar o pecado. Você tem esse desejo ou você vive pecando como se isso não fosse importante? Não estou dizendo que seremos perfeitos. Não estou dizendo que nunca mais pecaremos. Mas eu estou dizendo que o cristão é perturbado pelo Espírito de Deus quando peca. Você não vai de um pecado a outro como se nada estivesse acontecendo. Se o pecado não incomoda mais você, se arrependa. Ore ao Senhor hoje, você está longe. Se o pecado não incomoda você, talvez sequer você seja um crente. Porque o cristão habitado pelo Espírito vai amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. E aí eu não posso, irmãos, sinceramente, eu não posso postar algumas coisas no meu Facebook. Eu não posso curtir as piadas mundanas dos meus colegas de trabalho. Não posso. Eu não posso olhar para uma situação pornográfica, uma imagem pornográfica e falar com eles, que massa, como se isso estivesse certo. Eu não posso não me incomodar com levar vantagem, com fazer errado. Eu não posso, irmãos. Não é porque, não, eu tenho que fazer isso para conquistar a salvação. Não. Se Deus me deu salvação em Cristo, os meus valores são outros. Os meus desejos são outros. A minha preocupação não era em conquistar coisas, e se para isso é necessário levar vantagem, não. A minha vontade é agradar a Deus. Porque o arrependimento, ele é abandonar o pecado, mas é fazer o que eles fizeram aqui. É voltar-se para Deus. Não é simplesmente abandonar o pecado, porque senão seríamos moralistas. Há pessoas, já teve aquela impressão, olha, fulano parece um crente. Às vezes, você já disse isso. Aquela pessoa nem crente é, mas parece ser mais crente do que alguns irmãos que eu conheço. Já disse isso. Pouco me importa se ela acerta mais onde eu erro. O fato não é acertar e errar, irmãos. O fato é me voltar para Deus. Tenho que me preocupar com a santidade? Tenho, mas tenho que me preocupar muito mais com Deus que é santo. Não é, eu vou lutar para ser perfeito a fim de conquistar Deus, não. Vou viver a minha vida voltada para Ele. E quanto mais perto eu estiver dele, mais distante eu estarei do pecado. E aqui há uma perfeita ilustração disso, na figura do rei de Nínive. O rei de Nínive ilustra o que é arrependimento. Ele sai do seu trono, se humilha diante de Deus, reconhece os seus pecados e clama por salvação. Sabe o que é arrependimento, irmãos? É abandonar o trono do nosso coração e permitir que Cristo seja entronizado nele. É se humilhar diante dele, reconhecendo que somos pobres, pecadores, carentes da graça de Deus, e é buscar nele a nossa salvação. Amém, queridos? Então leve Deus a sério e leve sua palavra a sério. Por fim, depois de falar de um resultado da natureza, ele nos fala da origem. O verdadeiro arrependimento nasce na graça de Deus, ou da graça de Deus. O povo está clamando, os animais estão clamando, a cidade está fazendo barulho, pessoas estão sofrendo, levaram a mensagem de Deus a sério. Mas o rei tem alguma esperança. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias e o rei se levanta. Jonas já foi embora.
Mas o rei está lá pregando: se arrependam, abandonem os seus maus caminhos, voltem-se para Deus, clamem com toda a sua força. Dia após dia ele está lá. E a pergunta é: será que Deus está vendo isso? Deus sempre está vendo tudo. E o texto termina dizendo: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Temos um problema aqui. Deus se arrepende de algo. Deus muda em algum momento. Resolvemos isso dizendo que muitas vezes a comunicação de Deus é na linguagem humana. E Ele fala para que possamos entendê-lo. E resolvemos isso chamando a sua atenção para as duas palavras que a NVI traduz por arrepender-se e que na verdade são diferentes no hebraico. No verso 9, quando o rei diz talvez Deus se arrependa, ele está falando de arrependimento, dar meia volta. Mas quando o narrador sagrado nos diz que Deus se arrependeu, é uma outra palavra que ele usa. E esta outra palavra significa misericórdia. Deus não precisa se arrepender de nada. Arrepender-se tem a ver com algo errado. Mudar da direção de algo errado para algo certo. Deus não erra. Então aqui, quando o texto diz que ele se arrependeu, está dizendo que ele teve misericórdia. Os ninivitas foram assustados pela mensagem de Deus, mas também foram alcançados por sua graça. Deus nos dá sustos, bons sustos, assim como você daria a seus filhos. Ontem eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, e as meninas estavam na varanda, e eu vi que Sofia estava tentando me ver. Eu gritei 3 vezes, e eu tive a clara intenção de assustá-la. Não suba! Já fiz isso outras vezes, jogando futebol com elas na garagem, o portão abre, a bola sai, elas correm para pegar, e eu grito: não! Eu quero o mal delas. Eu estou infligindo algum mal a elas? Ou eu estou sendo didaticamente cuidadoso? Não vá, é perigoso. E aí elas tremem. Se um carro passasse neste horário, minha filha, você seria alcançada por ele. É o que Deus está fazendo com Nínive. Um caminhão está vindo na direção de vocês e ele vai passar por cima. Vocês só têm 40 dias e ele está chegando. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, falando sobre aquelas estações do tempo, ele nos diz: Deus fez isso para gerar temor no coração dos homens. Ora o homem está aqui, ora ele está ali, ora ele está celebrando a vida, chorando a morte, ora cantando, ora chorando. Por quê? Para que ele saiba que não está no controle de todas as coisas, e mais do que isso, para que no seu coração surja temor. Deus faz isso comigo, com você. Mas Ele nos salva, como fez com Jonas e como fez com esta grande cidade. Para salvar Jonas, Deus enviou um grande peixe. Para salvar Nínive, Deus enviou um profeta não tão grande. Para salvar você, Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Eu e você estávamos condenados, e saber disso nos assustava. Mas um dia alguém lhe apresentou um Cristo crucificado, que morreu no seu lugar, para tomar a sua condenação. Ele nos alcança por sua graça e misericórdia.
E em vez de condenação, Ele nos oferta salvação. O que você faria se só tivesse 40 dias para viver? O que você fará se descobrir que ainda tem mais 40 anos para viver? Como é que você vai viver todos os próximos dias, os últimos dias da sua vida? Jonas se arrependeu. Os ninivitas se voltaram para Deus. O Dr. Randy Pausch escreveu para seus filhos. E Russell Shedd, Dr. Shedd, disse que voltaria para Deus. Como é que você viverá os próximos dias? Jesus foi cercado por fariseus numa oportunidade. Lucas capítulo de número 11, se não me falha a memória. E eles lhe pediram um sinal. Se o Senhor é de fato o Salvador enviado por Deus, nos dê um sinal, mestre. E Jesus disse: eu não vou dar sinal a vocês. Eu não preciso atender à agenda de vocês, ao gosto de vocês. O único sinal que eu lhes darei é o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele nos deu este sinal. Ele disse que veio para morrer por nossos pecados, como sacrifício perfeito. E Ele provou que era o que disse ser, e que o seu sacrifício foi aceito por Deus ao ressurgir da morte. A pergunta é: como respondemos ao que Ele fez? Com indiferença? Ou com seriedade? Com temor? Ou sem qualquer temor? Se você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, clame a Ele hoje. Se o Espírito de Deus o convence da sua situação diante de Deus, a de Nínive, clame como fez o rei e peça ao Salvador: salva-me. Se você é um cristão que vive uma vida medíocre diante de Deus, que vive como um cristão nominal, de domingo a domingo, de encontro a encontro, se você sabe que está aquém do que Deus espera de você, arrependa-se da mesma forma. Volte-se para Deus, abandone os seus maus caminhos e seja abraçado pela graça maravilhosa do nosso Deus. Amém, queridos?